Bom dia, meninos do sexto ano. Nós estamos no capítulo, vamos dar continuidade àquele capítulo que nós começamos na aula passada, que foi o capítulo 10, né? O ar em nosso planeta. Nós falamos sobre a composição do ar no planeta Terra, das camadas, né, do ar atmosférico. E hoje nós vamos falar do ar e de suas propriedades, tá? Algumas de suas propriedades apenas. Então, o ar, ele é matéria. Por que ele é matéria? Porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Existe uma camada de ar que envolve a Terra, que é chamada de atmosfera, e ele é composto de vários gases, né? E também, né, de vários componentes além dos gases. Então, tem vapor de água, micro-organismo, né, poluição. E esse ar, né, que compõe essa atmosfera, que é composto por gases, nós destacamos que ele é formado pelo gás nitrogênio, que tem sua maior parte, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases. As propriedades do ar, né? Nós temos aí algumas propriedades. Então, temos aí a pressão atmosférica, a compressibilidade, a expansibilidade. Eu acho que é só esses. Isso. E essas propriedades, né, permite a gente aí, né, conhecer melhor. Então, a compressão ou a compressibilidade é a propriedade que o ar tem de diminuir de volume quando comprimido. O livro de vocês faz até um exemplo, vocês usando uma seringa, né? Então, quando empurramos o embolo, que é de uma seringa, o ar ele vai sendo comprimido, isto é, o volume de ar de dentro vai diminuindo. E à medida que o volume do ar vai diminuindo, a pressão exercida ela aumenta dentro da seringa, né? Então, aí vai fazendo com que o embolo, que é aquele que a gente aperta, ele volta, tá? Então, e chega um determinado momento que a gente não consegue mais apertar. Então, esse é a da compreensão. É a mesma coisa que acontece quando a gente enche uma bola, um pneu, né? A gente fala que o ar, né, ele não tem forma nem volume definidos, mas ele vai sendo comprimido, né? Então, ele consegue comprimir e a gente consegue aí ter ele dentro de objetos que a gente consegue ter um formato aí desse objeto. A expansibilidade, né? Ela é a propriedade, né, em que o ar tende a aumentar de volume, né, ocupando todo o espaço disponível. O que acontece, né? O ar em alguns ambientes da casa, ele ocupa todos os espaços e ele se expande. Por isso, quando uma substância volátil, né, que ela tem, por exemplo, álcool, acetona, quando a gente abre, né, sente o cheiro rapidinho. Por quê? Porque ela tem uma rápida evaporação. Então, ao entrar em contato com o ar, a gente sente o cheiro, né? Então, o perfume, o álcool, o éter, né? Então, a gente sente bem rapidamente. Lembrando vocês que tanto na expansibilidade quanto na compressibilidade, a temperatura, ele é um fator que vai influenciar, tá? A temperatura do ar, ela vai influenciar e esses átomos, eles tendem a ocupar um volume maior e ter uma maior agitação. Então, relembrando que a compressibilidade é a propriedade do ar se tornar comprimido, né? Ocupar um espaço menor. A elasticidade, gente, é a propriedade do ar a voltar a ocupar o seu volume inicial, tá? Então, por exemplo, lá tá dentro da seringa, comprimi ele, chega um momento que eu não consigo empurrar mais. Quando eu solto o embolo, a seringa volta, então o ar volta a ocupar todo o seu espaço
e aí a gente fala ele de elasticidade, tá? E aí nós vamos falar sobre a pressão, né? O ar, ele exerce uma pressão. Então, a camada de ar atmosférico, ele tem uma pressão sobre a superfície, que é chamada pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar que vai envolver a Terra. À medida que aumenta a altitude, a camada atmosférica vai ficando menos concentrada, ou seja, né, o ar vai ficando rarefeito e, portanto, a pressão vai diminuindo. A quantidade de gases ela é menor quanto maior a altitude. Assim, a pressão atmosférica no nível do mar ela vai ser maior do que no alto de uma montanha. Né? Então, no livro de vocês, na página 8, ele está falando sobre o estudo da pressão atmosférica, certo? Está falando que no século XVII, na Itália, né, que eles tentaram criar, né, fizeram um experimento com as bombas de sucção a mais ou menos 12 metros, e aí com isso um cientista chamado Torricelli, ele elaborou um experimento e conseguiu, né, mostrar sobre a pressão atmosférica. Então, a explicação dele, né, está lá na página 8, que ele aí coloca o conceito de pressão atmosférica, tá? Do mesmo modo que a pressão atmosférica ela age lá no Mercúrio, no recipiente que ele fez o experimento, ela vai agir sobre todos os corpos na superfície. Então, a pressão atmosférica ela age em todas as direções no corpo de um indivíduo, então não é num local específico, tá? Como eu falei para vocês, né? Quanto mais alto, né? A gente fala quanto maior a minha altitude, né? Menor a minha pressão, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma menor quantidade de partículas de ar, né? Conforme for a minha altitude. Quanto mais ao nível do mar, né? Maior eu tenho a minha pressão atmosférica, porque eu tenho a maior quantidade de ar, tá? Nós dizemos que o ar ele se torna rarefeito à medida que a gente aumenta a nossa altitude. E aí, claro, né, se a gente está num local mais alto, com altitude maior, a pressão que o ar exerce sobre o corpo, né, ela vai ser menor. Então, por isso que quando os jogadores, vou pegar aqui exemplo, que os meninos amam futebol, por isso que quando um time, né, por exemplo, quando o Brasil, né, vai jogar em algum país que a altitude é maior, eles vão 2, 3 dias antes para poder fazer e acostumando, porque o organismo ele sente demais, né? Sente tonteira. Gente, são meus vizinhos chegando em casa. Então, pressão atmosférica versus altitude, tá? Em altitudes elevadas, eu tenho a menor quantidade de moléculas no ar, e aí a minha pressão atmosférica ela vai ser menor. Então, maior altitude, menor pressão. Quanto mais baixo, tá? Eu tenho uma maior quantidade de moléculas, eu tenho uma maior pressão atmosférica, certo? Aqui tem exemplo aqui do pulmão, tá? Mostrando para vocês aí quando a gente inspira e expira esse ar. Então, pressão atmosférica, maior altitude, menor pressão, tá? Menor quantidade de partícula. Menor altitude, menor a pressão atmosférica. O aparelhinho que a gente usa para medir a pressão atmosférica, ele é chamado de barômetro, tá? À medida em que diminui a pressão, né, diminui também a altura na coluna, né? E um aumento da pressão atmosférica aumenta a altura da coluna. E aí nós temos lá, quanto mais alto for colocado o barômetro, menor será a sua coluna de sustentação.
por isso menor será a sua pressão. Então, lá eu tenho o barômetro, que ele é utilizado para medir a pressão atmosférica. No livro de vocês, traz lá 2 tipos de instrumentos, tá? Além do, temos o barômetro e o barógrafo, tá? O barógrafo, ele tem ação parecida com um barômetro. E aí, para casa, vocês vão fazer as atividades no livro, página 22, tá? Na página 22 é só o exercício que está lá nessa página, tá? É o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 1 é para vocês relacionarem a coluna das camadas da atmosfera. O exercício 2, tá? Vai falar sobre o embolo, sobre as propriedades aí do ar, tá? A correção vai ser na live e aí é para postar na plataforma, que essa vale nota, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Hello guys from 6th grade, how are you guys doing? So for today's video class, we're gonna be working with text and comprehension, and we're gonna be working with some vocabulary. And you're gonna understand what this vocabulary involves. Então vamos lá. To start the Unit 8, the last unit of the book, então para começar com o conteúdo da finalização dos conteúdos do livro, lembra que eu falei que ia dar uma voltada em conteúdo? A gente tem um conteúdo para diagnose, né? Então a gente vai começar a unidade com Text and Comprehension, texto e interpretação. Então basicamente eu vou postar para vocês, tem uma galera que tá sem livro, vou nem falar a página, galera, porque eu vou ter um outro trabalhinho para vocês, eu vou na verdade simplificar a vida de vocês, de todos. Eu vou postar a foto do texto no Google Classroom, no tema lá do Google Classroom, e vou digitar as perguntas. Então, basicamente, o trabalho que vocês vão ter é de ler o texto e passar as perguntas para o caderno de inglês, certo? E aí vocês não precisam copiar o texto no caderno, é somente as perguntas e depois colocar as respostas correspondentes, ok? O texto traz pra gente, primeiramente, First Trip to CR, Souvenirs, Budget and Food. Então, a primeira viagem e tudo que envolve um tema de viagem, nós temos aí souvenirs. Souvenirs são aqueles presentinhos, às vezes um brinquedo, algo que você traz de um país ou de uma cidade, de um estado diferente que você visita, que é um símbolo daquele lugar. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente aí alguns examples de souvenirs no vocabulary. Vou dar só um exemplo rapidinho. Às vezes chaveiros, uma camiseta, algo do dia a dia que a gente traz de algum lugar diferente que a gente visita, é chamado de souvenir, certo? E isso, não sei se tem um nome em português, porque geralmente é escrito souvenir. Até em alguns lugares, às vezes por serem lugares turísticos, eles acabam escrevendo em inglês porque fica a língua universal. Então, é uma souvenir store, certo? Ou uma souvenir shop. Depende do inglês que estiver sendo utilizado. E aí eu vou colocar as perguntas lá direitinho. Então a gente fala sobre budget também no texto, que é sobre money. Então como é que você vai organizar o seu budget, que significa orçamento, to make your trip, para fazer a sua viagem. Então, para onde você vai viajar, cada lugar tem um cost, um custo diferente. E aí o texto vai mostrar um pouquinho sobre a viagem. Aí no caso a gente tem um texto geral e tem uma opinion, tem uma opinião também. Então vocês vão poder avaliar a opinião de pessoas que foram para determinado lugar. Então vocês vão entender melhor lendo o texto. E to finish, para finalizar, vai trabalhar com food, com comida. E vocês já trabalharam comigo o tema de alimentação aqui no 6º ano mesmo, então não vai ser difícil para vocês. Às vezes vai ter um nome diferente porque vai ser uma comida típica, mas nada que seja muito complicado que vocês não possam entender, não consigam entender. Ok? Então, finalizando esse texto, vocês vão responder as perguntas. Se precisar usar o translator, tradutor,
que é o DeepL, pode utilizar. Lembra que a gente aprende a fazer... Tá dando muito reflexo de tudo aqui. Lembra que a gente aprende a fazer... Opa. Tá menos pior, as cores claras estão dando muito reflexo. Ixi. E aí a gente aprende a fazer a interpretação do texto de duas formas. O skimming, certo? Que é uma leitura rápida, só de identificação. E o scanning, que é uma leitura devagar, às vezes vai tomar umas 3 leituras, certo? Leio uma vez, não entendo tudo, vou ler de novo para ver se eu entendo um pouco mais. Faço a junção das palavras que eu conheço, que eu entendi ali no skimming, e aí eu faço o scanning, eu vou escanear esse texto de forma completa. Finalizando, o exercício também é so small, é bem pequenininho, e aí, lembrando as perguntas, eu vou colocar digitadas lá naquela barrinha de informação do Google Classroom, e eu deixo bem visualizado, bem na vista, né? O meu português tá difícil. Bem na vista eu deixo em caixa alta, em letra todas maiúsculas, assim, para vocês identificarem bem rápido que é o exercício do texto. E aí eu coloco uma foto do texto para auxiliar vocês. The second, agora passando para o vocabulary. Como que vai ser esse vocabulary? Nós vamos ver especificamente o vocabulary dos souvenirs. Vou colocar uns pop-ups de imagens para vocês aqui na tela, que são imagens relacionadas a esses souvenirs que eu estou mencionando aqui no vídeo. E aí, então, nós temos, basicamente, acho que é o mais comum de todos, que é o key ring. Key, chave. Ring vem de anel, de círculo. Então, se eu tenho um círculo ali relacionado à chave, é um chaveiro, certo? Eu faço a junção de duas coisas, porque tem a argolinha do chaveiro, né? Aquela molinha lá, é uma argolinha. Então, key ring. E aí a gente pode também ter mug. Mug também é muito comum, muita gente gosta de ganhar, e não só como souvenir, para tudo na vida, que é caneca. Então, mug tem várias frases do lugar, frases típicas ou imagens típicas, certo? Cap, que é boné, certo? Também temos muito. Doll, dependendo do lugar que você vai no mundo, tem alguns lugares que tem dolls, bonecas que são típicas, então são bonequinhas. Vocês já viram na Rússia que tem aquela, acho que chama matrioshka, que é umas bonequinhas que vão encaixando e elas entram dentro da outra, tem uma bem pequenininha e chega numa maior. Então todas ficam dentro da maior, quando você abre vai ficando em ordem decrescente. Então, é uma doll e é typical from Russia. E a gente tem wooden craft, artigos em madeira, dependendo também de onde você vai, tem umas casinhas feitas de madeira, ou alguns outros souvenirs também feitos de madeira, inclusive keyring, inclusive os chaveiros. Cell phone case, hoje em dia tem muito capinha de celular, as pessoas gostam muito de change e exchange, então trocar as capinhas de celular, tem capinhas com a bandeira, com a flag, bandeira do país, com alguma coisa típica, então estamos aí com cell phone case, que é capinha de telefone, de celular. T-shirt, camiseta, pode ser a camiseta do time local, pode ser uma camiseta com uma frase, uma camiseta com imagem, ok? Relembrando algo daquele lugar que você visitou. Então, temos aí a T-shirt. E por último, eu vou trabalhar com vocês o photo frame. O que seria um photo frame? Um porta-retratos. Então, nós temos aí vários tipos de porta-retratos também, que vocês já devem ter visualizado quando vocês entraram numa souvenir store. Beleza? Então é basicamente essa parte de texto e interpretação, que é o exercício, e a parte de souvenirs é o vocabulário que vocês precisam estar estudando para a gente desenvolver atividades na diagnose, os exercícios da diagnose que está chegando, hein? Então dê uma revisada aí no conteúdo. Óbvio que a gente vai avisar direitinho quando vocês estiverem próximos da diagnose, para vocês revisarem todo esse conteúdo e a gente fazer uma revisão bem feitinha, mas é isso. Então, revisem, olhem a escrita aí desses souvenirs. Se vocês quiserem ou precisarem escrever esses nomes para memorizar melhor no caderno, certo? Então vocês podem escrever o nome de cada um desses souvenirs e fazer um desenho. Vai ser super bacana porque esse vídeo não vai ficar perdido no YouTube depois. Vocês têm acesso, ou no Classroom, vocês têm acesso a esse conteúdo no caderno e dá para memorizar mais fácil. É mais fácil para estudar para a prova. Eu recomendaria vocês escreverem o nome dos souvenirs no caderno e fazer um desenho representativo para cada nome que vocês escreveram. Alright, galera? Thanks ever so much. Bye bye. See you.